para você que está em dúvida ainda, que não consegue identificar qual atividade que tu pode fazer, faz o seguinte, escreve nos comentários para mim 5 das tuas habilidades ou dos teus hobbies, alguma coisa que tu gosta de fazer, que eu vou me esforçar para responder para todo mundo, tá? Mas eu vou dar bastante indicações. Aí eu vou dizer, dentro dessas habilidades, dentro das características que tu vai colocar para mim, eu vou fazer algumas indicações e rapidinho tu vai ver que tu vai conseguir arrumar um dinheirinho, tá? Bom, assim, ó, agora também levando para eu poder atingir um número maior de pessoas em relação às perguntas que foram deixadas, uma pergunta que chegou bastante para mim é a seguinte, ó, como que eu posso montar um orçamento que não comprometa todo o meu salário? Para eu poder responder isto, eu já vou direto trazer uma ferramenta para te trabalhar, que uma das coisas muito importantes quando a gente quer cuidar da nossa vida financeira é que a gente tenha ferramentas, a gente precisa ter ferramentas. As pessoas já não gostam tanto de número, e aí tu vai ficar fazendo números, divisão e porcentagem, não sei o que, isso complica bastante. Então eu preparei uma planilha, e aí tu vai ver que quando tu te inscreveu na aula, tu recebeu um link para baixar esses materiais, certo? Então tu vai conseguir rapidinho começar a organizar as coisas e essa planilha ela vai te dar todas as respostas que tu precisa. Então vamos para a ferramenta. Deixa eu organizar as coisas aqui, isto, e vamos lá. Bom, então assim, ó, eu separei a planilha em algumas partes. A primeira parte que eu separei dela, ela é uma planilha bem ampla, até porque eu não sei quem é que está aí do outro lado, então eu tenho que pensar num público maior e tenho que prever algumas situações. Eu separei a planilha em algumas áreas. A primeira área que a gente precisa trabalhar é com a área da receita, que é a área mais importante, que é essa que vai permitir com que a gente faça as coisas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, a gente tem os meses, a gente tem janeiro, fevereiro, março e vai até dezembro. E isso é muito legal porque tu consegue fazer uma evolução, tu consegue ver assim se as coisas estão melhorando, se as coisas estão piorando, se as atitudes que tu tá mudando, se a forma de tu agir na tua vida tá mudando e principalmente os resultados que isso tá trazendo para ti de verdade. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o primeiro item que eu tenho aqui é salário. Vamos supor aqui, eu vou colocar, tá, que eu tenha um salário de R$3.000, tá? Eu posso ter um aluguel, eu posso, por exemplo, ter uma pensão, eu posso ter horas extras, 13º, férias e outros. Uma coisa legal na planilha é o seguinte, essa parte aqui do outros, eu posso personalizar do jeito que eu quiser. Tá? Então assim, é só tu clicar em cima do nomezinho ali e digitar aquilo que acontece de verdade na tua vida. Não mexe nas fórmulas, mexe somente nas partes de texto, porque se tu mexer aonde tem valores, aonde tem fórmulas e tu desconfigurar a planilha, tu vai ter que baixar ela de novo e inserir de novo. Vai ter que fazer esse trabalho 2 vezes. O nosso curso não é para ensinar planilha de Excel. Eu fiz uma ferramenta e estou te dando isso para te apoiar, para te poder saber como é que tu começa a fazer esse controle. Então assim, presta atenção. Nos textos pode mexer, não tem nenhum problema. Só não mexe nos cálculos, porque senão tu vai ter que voltar de novo para a calculadora e eu acho que tu não quer fazer isso, né? Então a gente precisa ter ferramenta para que as coisas elas fiquem mais fáceis. Então vamos lá, então eu botei aqui, por exemplo, um salário de 3.000, vou colocar que eu tenho uma pensão de R$900, por exemplo, que eu daqui a pouco tenho uma renda extra, que tu já usou as minhas dicas e tu já está começando a ganhar um dinheirinho por fora, e aí a gente já tem, por exemplo, mais uns R$500, então eu tenho aqui um total de receita de R$4.400. Abaixo das receitas, a gente tem uma área de investimentos. Aí tu vai dizer, nossa, mas eu não tenho investimento, mas deixa ela ali que rapidinho a gente vai ter algumas coisinhas para colocar aqui, tá? Porque essa questão de tu ser investidor, quem poupa, se tu simplesmente seguir aquela tabela que eu dei como exemplo, e se tu realmente for fazer isso, e é muito fácil, porque veja que na primeira semana lá, eu estou dizendo que é para economizar R$5. Qualquer pessoa tem R$5.
É só tu deixar de tomar o cafezinho, deixar de comprar o bombom quando tá indo para casa, que tu já vai arrumar esse dinheiro. Começa a fazer escolhas melhores. Pensa na tua rotina antes de tu sair de casa, que isso vai te dar, essas ações vão começar a fazer o dinheiro brotar na tua carteira. Tu vai ficar impressionado, impressionada como ele realmente vai começar a brotar. E aí, quando a gente monta, tem um valor maior, a gente já pode trabalhar com uma dessas ações, desses investimentos que a gente tem aqui. Por exemplo, a partir de R$100, tu já pode investir no Tesouro Direto, por exemplo, né? Então isso não é uma coisa do outro mundo, né? Não é que não é para ti, é apenas porque tu ainda não tem os conhecimentos que tu precisa. E é por isso que tu não está fazendo as coisas que vão te levar para um lugar diferente. É só isso. Tem uma previdência privada aqui que é muito importante também. A gente precisa começar a poupar desde cedo para que a gente possa ter segurança. Não pensa que o INSS vai te dar dinheiro, porque não é assim. Isso não vai acontecer. Talvez até isso aconteça aí na tua geração, mas na geração dos teus filhos, com certeza isso não vai acontecer. E aí depois aqui eu tenho uma parte muito importante, que é a parte do endividamento. A gente precisa ter um raio-x da situação. Como é que eu vou escolher, como é que eu vou tomar algumas atitudes se eu não sei qual é a situação que eu estou agora? Então a primeira coisa que eu preciso é ter esta situação. Aqui então eu deixei alguns espaços que tu vai descrever quais são os endividamentos que tu tens. Numa outra aula eu vou falar a respeito disso, porque se eu começar a pegar um gancho de cada coisinha aqui, nós vamos ficar até amanhã, né? Ok. Agora eu vou para a parte das despesas. Eu separei as despesas, então, com aluguel, condomínio, as categorias que eu coloquei é referente à habitação, transporte, à saúde, e elas estão separadas assim, por exemplo, está separado o que é despesa fixa, aquela que eu tenho que pagar de qualquer jeito. Por exemplo, eu preciso pagar o aluguel, porque se eu não pagar ele eu vou ser despejada, então não tem jeito, preciso pagar mesmo. E aí depois a gente vai ter aquelas despesas que são fixas, mas elas também são variáveis. São fixas e variáveis porque o valor varia, tá? Aquela que é fixa, o valor é fixo independente da situação. A outra, ela é variável dependendo do meu comportamento. Então, se por exemplo, se tu tiver o hábito de quando sair de uma peça tu apagar a luz pode diminuir, né? Então, algumas coisas assim a gente pode ficar atento. Então, eu coloquei ali um aluguel, deixa eu ver o que mais que eu vou colocar aqui. Eu posso colocar a prestação do carro, posso colocar o colégio do filho se eu pago, o IPTU, o IPVA. Então, deixa eu ver o que mais. Aqui a luz, né? Quanto que a gente gasta de luz por mês. O telefone celular, que é um dos ladrões, né? Uma coisa que é muito importante, que eu costumo dizer é o seguinte, ó. Tu tem que imaginar que quando tu tá dando dinheiro, assim, por exemplo, para essas empresas, por exemplo, de celular, pensa que tu tá pegando dinheiro e tá fazendo assim com ele, ó. Porque é exatamente isso que tu tá fazendo. Tem gente que sai para trabalhar e aí liga pro marido meio-dia, amorzinho, almoçou, fez isso, fez aquilo. E o que vai falar quando chegar em casa? Deixa para falar essas coisas em casa. Celular é para conversar, é para dar recado. A gente tem que usar celular para dar recado. E ainda tem a questão do WhatsApp, que tem o Wi-Fi, que a gente pode pegar em quase todos os lugares que a gente vai. Então, vamos começar a pensar de uma forma mais organizada. E aí, tu vai ver que tu pode realmente diminuir as despesas e pegar esse dinheiro que daqui a pouco tu tá colocando na lata do lixo, porque esse dinheiro, o dinheiro da luz, o dinheiro, por exemplo, do celular, ele vai para a lata do lixo. Ele vai para a lata do lixo de verdade, ele nunca mais volta. Então pega esses R$50, por exemplo, que tu vai fazer um esforço e vai sobrar aí, e coloca, por exemplo, lá numa poupança programada. Vai juntando um dinheirinho para pagar a faculdade, para pagar o colégio do filho, que essa hora vai chegar. E é pesada. E a gente precisa se organizar, tá? Ok. Então assim, agora a gente vai falar aqui. Então tu tem espaço para colocar, por exemplo, a despesa do ônibus, o supermercado. Supermercado assim, ó, eu garanto de verdade que eu consigo reduzir o teu supermercado em até 30%.
mudando alguns comportamentos, mudando, por exemplo, os dias de ir ao supermercado. Aí tu já consegue diminuir bastante coisa. Outra coisa, programação. Pensa o que a gente vai comer, né? Qual é a rotina das pessoas da casa, que horas eles chegam, que horas eles saem, né? E organiza quem vai comer o quê. Pensa lá no domingo, mais ou menos qual é a despesa que tu vai ter. Tem muita gente que é aquela coisa assim, ó, a gente adora ver a geladeira cheia, né? A geladeira cheia é fartura, é abundância. Mas aí chega no sábado, tu abre e aí tu pega batata, cebola, não sei o que, tudo pro lixo. Quanto dinheiro que tá indo pro lixo? Aprende a armazenar os alimentos de uma forma melhor. Congela algumas coisas que dá para congelar, separa, pensa no cardápio e, como eu disse, essas pequenas ações já vão reduzir em torno de 30% o teu supermercado. Nossa, já estou fazendo aparecer bastante dinheiro aí, né? Começa a fazer assim, ó, faz uma experiência. Vai uma semana na feira e vai uma semana no super e compara os preços para te ver. Tu vai ver que realmente muda. Começa a pensar, não, mas eu passo por tal lugar. Então, quando eu passo por tal lugar, eu já trago aquilo. O queijo, os frios que são muito caros, começa a comprar numa quantidade maior, fraciona, congela e vai descongelando conforme o consumo. Isso já vai dar uma diferença enorme. Cuidados pessoais. Qual é a mulher que não é quase sócia do salão de beleza? Não é verdade? Então, para resolver isso, a gente vai ficar feia? Vai ficar sem fazer a unha? É claro que não, é claro que não. Mas então o que tu precisa fazer para não trabalhar para sustentar o salão de beleza? Determina algumas cotas. Olha dentro da tua organização financeira e diz assim, eu tenho, por exemplo, 100, 150 reais para gastar de salão por mês. E respeita, porque esses acordos que tu está fazendo é contigo. Caso tu não cumprir eles, quem vai ficar em maus lençóis de verdade vai ser tu, não vai ser ninguém. Então isso é muito importante. Então aqui, conforme tu vai preenchendo essas coisas que eu estou dizendo aqui, o que acontece? Tu consegue ver mês a mês e vai acompanhando a tua evolução. Aqui embaixo na planilha, em cada setor que a gente passa, agora que a gente está aqui na área das despesas, ela tem um percentual. Então ela vai dizendo, conforme tu vai preenchendo, o percentual que esta área da tua vida ela está consumindo, tá? Que ela está levando do teu dinheiro. E quando tu conhece as tuas despesas, quando tu começa a tomar contato com isso, isto é muito terapêutico. Tu consegue visualizar aquilo que antes tu não te conscientizava. Então quando tu começa a ver mais de nossa, mas eu paguei 180 no cartão da Renner no mês passado. Aí tu vai olhar, começa a ver um histórico e diz, nossa, mas a Renner levou dinheiro esse ano de mim, hein? Então aí tu começa a ficar atenta, aí tu começa a ver algumas coisas que a gente precisa mudar. Então, ter esses percentuais, ter o reconhecimento desses percentuais é muito importante. Mais adiante, eu vou falar dos percentuais adequados que a gente deve ter na área financeira, na nossa vida, porque o dinheiro, ele é uma ferramenta. E se ele é uma ferramenta, a gente tem que usar ele para todas as áreas da vida para que a gente possa ter equilíbrio. Se a gente só se divertir, a gente vai ter problema com as nossas necessidades básicas. Se a gente só trabalhar e nunca se divertir, a gente vai ficar doente. Então tu precisa usar o dinheiro atingindo a todas as áreas da vida. Se a gente seguir essa regra, cuidando um pouquinho da educação, cuidando um pouquinho da diversão, aí a tua vida tem equilíbrio. Muitas pessoas deixam para fazer um curso quando tem dinheiro. E esse quando tem, nunca acontece. E aí o que acontece? Qual é o resultado disso? É que tu não consegue, por exemplo, aumentar a tua renda. Tu só vai aumentar a tua renda a partir do momento que tu assumir para ti as tuas qualificações. Tu precisa entender que tu é responsável pelo profissional e pela pessoa que tu quer ser.
Eu, por exemplo, com certeza, eu já gastei mais de 50 mil na minha formação e ninguém me deu dinheiro, ninguém me deu dinheiro. Eu tive que arrumar, eu tive que investir, porque eu acredito de verdade naquilo que eu estou fazendo. Só que se eu não fizesse isso, hoje talvez eu não pudesse estar aqui dividindo o meu conhecimento contigo. Tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Agora a gente tem os extras. Então a gente tem a questão dos médicos, dentista, tem a questão do material escolar. Esses extras aqui normalmente é aquelas coisas que acontecem assim de uma vez só, que vem, por exemplo, como é que se diz, o material escolar, um carro, uma casa, são aqueles investimentos altos que a gente compra. Aí quando chega lá março, o pessoal sempre me pergunta assim, o que é que eu faço? Eu tenho que pagar agora o IPVA, o IPTU, tenho que comprar o material escolar. Se tu tivesse destinado, fazendo uma reserva pequenininha para cada coisa aqui, isso não teria acontecido. Ou se tu tivesse feito a tua reserva financeira, talvez aqui tu ia ter dinheiro e tu ia conseguir pagar com desconto. Então tu ia fazer o teu dinheiro valer mais. Então tudo na verdade é uma questão da gente ter uma organização. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Agora a gente tem as partes que são os adicionais, que são os ladrões. Esses aqui são os ladrões, que são as viagens, os teatros, os passeios, as roupas, etc. Mas enfim, preencha a planilha, né? Vai usando ela, vai te familiarizando com as tuas contas. Para te organizar, tu faz assim, tu compra 2 envelopes. No envelope tu vai escrever a lançar. Conforme a vida vai acontecendo, tu vai gastando, vai pegando as notinhas e enfia tudo dentro daquele a lançar. Aí um sábado, um dia lá que tu tiver entediado, em vez de ver o Faustão de tarde, por exemplo, tu senta e joga tudo aqui na planilha. E aí tu vai ver, tu vai começar a te familiarizar. Quanto tu tendo essa consciência de como tu está gastando, automaticamente vai partir de ti a necessidade de mudar os teus hábitos.